Título do vídeo: a enfermeira que foi envolvida por um brilho dourado. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, quando a cortina do visível se torna tênue, e a voz do invisível começa a sussurrar nos recantos mais profundos do coração. É uma verdade sutil, quase um segredo antigo, sussurrado apenas nas noites mais escuras, quando a desesperança parece querer envolver tudo. E foi em uma dessas noites, em um mundo de vidros, silêncios e vidas em suspensão, que Clara, nossa enfermeira de olhos cansados e alma resiliente, descobriu que o brilho mais puro nem sempre vem das lâmpadas fluorescentes, mas de um lugar que transcende tudo que podemos tocar. Clara conhecia a noite como poucos. Sua vida, tecida entre plantões exaustivos e o zumbido constante dos aparelhos, era um balé silencioso de cuidado, dor e, por vezes, milagre. Ela era uma daquelas almas que nasceram para servir, para estender a mão onde a vida teimava em se desfazer. Mas, como toda alma que se entrega demais, a dela também sangrava. Havia um vazio recente, um eco amargo da perda de sua avó, que era seu porto seguro, seu farol em meio às tempestades. A avó, com suas mãos macias e histórias de fé inabalável, partirá há poucos meses, deixando Clara com uma cratera no peito e uma profusão de perguntas sem resposta. Onde estava a luz que sua avó tanto pregava? Onde estava o consolo prometido para os que sofrem? Os corredores do hospital, que antes eram seu templo de serviço, agora pareciam um labirinto frio e impessoal, cada leito uma lembrança da fragilidade humana, e cada bip um lembrete incessante do tempo que se esvai. Naquela noite de quinta-feira, uma das mais longas e frias do ano, a solidão parecia mais densa, quase palpável. Clara caminhava pelos corredores do plantão noturno, o som de seus sapatos ecoando em um ritmo melancólico. O hospital estava invulgarmente calmo, um silêncio que, para ela, era mais perturbador do que o burburinho habitual. Era o tipo de silêncio que permitia a mente divagar, a dor se infiltrar, e as dúvidas se tornarem vozes altas demais. Ela havia acabado de medicar um paciente terminal, um homem idoso que mal conseguia respirar, cujos olhos, no entanto, brilhavam com uma aceitação serena que a intrigava. Como ele conseguia encontrar paz em meio a tanto sofrimento? Clara sentia a exaustão física pesando em seus ombros, mas era a exaustão da alma que a deixava verdadeiramente prostrada. Perguntava-se se ainda havia sentido em sua rotina, se seu esforço realmente fazia alguma diferença. Sua fé, que outrora era um pilar, agora parecia uma vela tremeluzente prestes a se apagar ao menor sopro. Ela sentia-se pequena, insignificante, um grão de areia num deserto de dor, e a saudade de sua avó era um abraço fantasma que apertava o peito. Chegou à sala de descanso dos enfermeiros, um cubículo apertado com uma única janela que dava para o estacionamento vazio. Sentou-se na cadeira de plástico, com a caneca de café morno nas mãos, observando as gotas de orvalho que escorriam pelo vidro, como lágrimas silenciosas do céu. Tentou ler um livro, mas as palavras dançavam em sua frente sem fazer sentido. Seus pensamentos a puxavam para trás, para as memórias da avó, para o cheiro de bolo de fubá e as orações sussurradas antes de dormir. Lembre-se, Clarinha, dizia a avó, a luz nunca se apaga, mesmo na escuridão mais profunda, ela apenas se esconde, esperando ser redescoberta. Mas como? Como se redescobre a luz quando se sente tão consumida pela sombra? O relógio de parede ticava, marcando o tempo que Clara queria que parasse, ou talvez corresse mais rápido. Ela fechou os olhos, buscando um breve instante de paz, e foi então que sentiu. Não um toque físico, mas uma mudança no ar. Um calor suave, quase imperceptível a princípio, começou a se espalhar pela sala, dissipando o frio da noite e o gelo em seu próprio coração. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais puro, carregado de uma fragrância delicada, uma mistura de jasmins e chuva recém-caída, algo que não pertencia ao ambiente esterilizado de um hospital. Clara abriu os olhos, hesitante, e o que viu fez seu coração dar um salto, uma mistura de assombro e uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. Ali, a poucos metros dela, não havia uma figura definida, nenhuma forma humana ou alada, mas sim uma coluna de luz. Era um brilho dourado, pulsante, que parecia emanar de dentro de si mesmo, não refletindo a luz ambiente, mas criando sua própria luminescência. Não era ofuscante, mas suave, convidativo,
como o calor de um sol de fim de tarde filtrado por nuvens de seda. A luz dançava e tremeluzia, preenchendo o pequeno cômodo com uma vibração que era ao mesmo tempo poderosa e gentil. Clara não sentia medo, apenas uma curiosidade imensa e uma sensação de que estava exatamente onde deveria estar, testemunhando algo sagrado. Lágrimas, que há tanto tempo não vertiam, começaram a rolar por seu rosto, não de tristeza, mas de uma emoção tão pura que não cabia em palavras. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não havia necessidade. A presença parecia comunicar-se não com a voz, mas com a alma. Uma onda de amor incondicional a envolveu, dissolvendo a dor, a dúvida, a exaustão. Era como se cada célula de seu corpo fosse beijada por uma energia curativa, e cada ferida invisível em sua alma começasse a cicatrizar. No centro daquela luz dourada, algo se formou, uma concentração de energia mais intensa, não um rosto, mas uma impressão de benevolência e compreensão infinita. E então, uma sensação, clara como cristal, inundou sua mente, uma certeza de que não estava sozinha, de que seu trabalho tinha um propósito profundo, e que o amor que ela oferecia a seus pacientes era uma extensão de algo muito maior, algo divino. E a voz, que não era uma voz, mas uma convicção, disse a ela, ou melhor, asterisco mostrou asterisco a ela, que a avó estava bem, em paz, e que o amor entre elas transcendia qualquer barreira física. Foi uma mensagem sem palavras, uma revelação de pura essência. A coluna de luz pareceu estender um de seus braços etéreos em direção a Clara, não para tocá-la fisicamente, mas para envolver seu coração, sua alma. Ela sentiu como se uma teia de energia dourada a abraçasse, acalmando cada fibra de seu ser, infundindo-a com uma coragem e uma resiliência renovadas. A sensação durou o que pareceu uma eternidade, ao mesmo tempo, apenas um instante fugaz. Lentamente, a luz começou a se retrair, a diminuir em intensidade, até se tornar apenas um brilho residual que cintilava por alguns momentos antes de desaparecer completamente, deixando para trás o perfume suave e uma sala de descanso que parecia mais leve, mais iluminada. Clara ficou ali, sentada, com as lágrimas secas nas bochechas e um sorriso fraco nos lábios. O calor em seu peito permaneceu, um braseiro aceso onde antes havia um vazio gélido. Ela respirou fundo, e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz genuína. Não era a paz da ignorância, ou a paz da resignação, mas a paz da certeza, da fé restaurada. A luz não havia se apagado, ela apenas havia se revelado em um momento de profunda vulnerabilidade. A exaustão física ainda estava ali, mas a exaustão da alma se dissipara, substituída por uma energia leve, quase eufórica. Ela não precisava de provas científicas, nem de explicações lógicas. Aquilo era real, mais real do que qualquer coisa que ela já havia tocado ou visto. Era uma verdade sentida, uma experiência que transcendeu o plano material e tocou o sagrado. Naquela noite, e nas que se seguiram, Clara voltou a ver seus pacientes com outros olhos. Cada toque, cada palavra de conforto, cada pequena vitória contra a doença, parecia revestida de um novo significado. Ela não era apenas uma enfermeira, era um canal, um instrumento de um amor maior que se manifestava através de suas mãos. A dor ainda existia no hospital, sim, mas agora Clara via também a resiliência, a esperança, a beleza da vida em sua forma mais frágil e preciosa. Ela continuou seu trabalho com a mesma dedicação, mas com uma leveza e uma alegria que contagiavam a todos ao seu redor. A saudade de sua avó ainda a visitava, mas agora vinha acompanhada de uma doce melancolia e da certeza de que o amor nunca morre, apenas se transforma e encontra novas formas de se manifestar. A experiência na sala de descanso não foi um fim, mas um começo. Um convite para viver com os olhos da alma abertos, para reconhecer que o milagre está em cada momento, em cada gesto de bondade, em cada conexão humana. E que, nos momentos de maior escuridão, é quando a luz mais precisa e mais intensamente se faz presente, não para nos deslumbrar com seu brilho, mas para nos envolver, nos curar e nos lembrar de que somos parte de algo imenso, algo sagrado. Essa história nos lembra que a dor e a vulnerabilidade não são fraquezas, mas portas. Portas que, quando abertas, podem nos levar a encontros com o inefável, com o divino, com aquilo que nos transcende e nos eleva. E se os anjos, esses mensageiros de luz, sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com um coração receptivo,
para que possam se manifestar em todo o seu esplendor e nos envolver em seu brilho dourado. Pense nisso, caro amigo. Já houve um momento em sua vida em que você sentiu uma presença assim, um toque de algo além, um vislumbre da luz que transcende o mundo que conhecemos? Eu adoraria ouvir sua história, seu testemunho, suas reflexões nos comentários abaixo. E se esta narrativa tocou seu coração, se te fez pensar, sentir e sonhar com a beleza do invisível, por favor, considere se inscrever no canal. Juntos, podemos continuar a explorar essas histórias de luz, de fé e de esperança que nos lembram da magia que ainda reside neste mundo. Até a próxima vez, que a paz e o brilho divino estejam sempre com você. Título do vídeo: A enfermeira que foi envolvida por um brilho dourado. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, quando a cortina do visível se torna tênue, e a voz do invisível começa a sussurrar nos recantos mais profundos do coração. É uma verdade sutil, quase um segredo antigo, sussurrado apenas nas noites mais escuras, quando a desesperança parece querer envolver tudo. E foi em uma dessas noites, em um mundo de vidros, silêncios e vidas em suspensão, que Clara, nossa enfermeira de olhos cansados e alma resiliente, descobriu que o brilho mais puro nem sempre vem das lâmpadas fluorescentes, mas de um lugar que transcende tudo que podemos tocar. Clara conhecia a noite como poucos. Sua vida, tecida entre plantões exaustivos e o zumbido constante dos aparelhos, era um balé silencioso de cuidado, dor e, por vezes, milagre. Ela era uma daquelas almas que nasceram para servir, para estender a mão onde a vida teimava em se desfazer. Mas, como toda alma que se entrega demais, a dela também sangrava. Havia um vazio recente, um eco amargo da perda de sua avó, que era seu porto seguro, seu farol em meio às tempestades. A avó, com suas mãos macias e histórias de fé inabalável, partirá há poucos meses, deixando Clara com uma cratera no peito e uma profusão de perguntas sem resposta. Onde estava a luz que sua avó tanto pregava? Onde estava o consolo prometido para os que sofrem? Os corredores do hospital, que antes eram seu templo de serviço, agora pareciam um labirinto frio e impessoal, cada leito uma lembrança da fragilidade humana, e cada bip um lembrete incessante do tempo que se esvai. Naquela noite de quinta-feira, uma das mais longas e frias do ano, a solidão parecia mais densa, quase palpável. Clara caminhava pelos corredores do plantão noturno, o som de seus sapatos ecoando em um ritmo melancólico. O hospital estava invulgarmente calmo, um silêncio que, para ela, era mais perturbador do que o burburinho habitual. Era o tipo de silêncio que permitia a mente divagar, a dor se infiltrar, e as dúvidas se tornarem vozes altas demais. Ela havia acabado de medicar um paciente terminal, um homem idoso que mal conseguia respirar, cujos olhos, no entanto, brilhavam com uma aceitação serena que a intrigava. Como ele conseguia encontrar paz em meio a tanto sofrimento? Clara sentia a exaustão física pesando em seus ombros, mas era a exaustão da alma que a deixava verdadeiramente prostrada. Perguntava-se se ainda havia sentido em sua rotina, se seu esforço realmente fazia alguma diferença. Sua fé, que outrora era um pilar, agora parecia uma vela tremeluzente prestes a se apagar ao menor sopro. Ela sentia-se pequena, insignificante, um grão de areia num deserto de dor, e a saudade de sua avó era um abraço fantasma que apertava o peito. Chegou à sala de descanso dos enfermeiros, um cubículo apertado com uma única janela que dava para o estacionamento vazio. Sentou-se na cadeira de plástico, com a caneca de café morno nas mãos, observando as gotas de orvalho que escorriam pelo vidro, como lágrimas silenciosas do céu. Tentou ler um livro, mas as palavras dançavam em sua frente sem fazer sentido. Seus pensamentos a puxavam para trás, para as memórias da avó, para o cheiro de bolo de fubá e as orações sussurradas antes de dormir. Lembre-se, Clarinha, dizia a avó, a luz nunca se apaga, mesmo na escuridão mais profunda, ela apenas se esconde, esperando ser redescoberta. Mas como? Como se redescobre a luz quando se sente tão consumida pela sombra? O relógio de parede ticava, marcando o tempo que Clara queria que parasse, ou talvez corresse mais rápido. Ela fechou os olhos, buscando um breve instante de paz, e foi então que sentiu. Não um toque físico, mas uma mudança no ar. Um calor suave, quase imperceptível a princípio, começou a se espalhar pela sala, dissipando o frio da noite e o gelo em seu próprio coração.
Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais puro, carregado de uma fragrância delicada, uma mistura de jasmins e chuva recém-caída, algo que não pertencia ao ambiente esterilizado de um hospital. Clara abriu os olhos, hesitante, e o que viu fez seu coração dar um salto, uma mistura de assombro e uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. Ali, a poucos metros dela, não havia uma figura definida, nenhuma forma humana ou alada, mas sim uma coluna de luz. Era um brilho dourado, pulsante, que parecia emanar de dentro de si mesmo, não refletindo a luz ambiente, mas criando sua própria luminescência. Não era ofuscante, mas suave, convidativo, como o calor de um sol de fim de tarde filtrado por nuvens de seda. A luz dançava e tremeluzia, preenchendo o pequeno cômodo com uma vibração que era ao mesmo tempo poderosa e gentil. Clara não sentia medo, apenas uma curiosidade imensa e uma sensação de que estava exatamente onde deveria estar, testemunhando algo sagrado. Lágrimas, que há tanto tempo não vertiam, começaram a rolar por seu rosto, não de tristeza, mas de uma emoção tão pura que não cabia em palavras. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não havia necessidade. A presença parecia comunicar-se não com a voz, mas com a alma. Uma onda de amor incondicional a envolveu, dissolvendo a dor, a dúvida, a exaustão. Era como se cada célula de seu corpo fosse beijada por uma energia curativa, e cada ferida invisível em sua alma começasse a cicatrizar. No centro daquela luz dourada, algo se formou, uma concentração de energia mais intensa, não um rosto, mas uma impressão de benevolência e compreensão infinita. E então, uma sensação, clara como cristal, inundou sua mente, uma certeza de que não estava sozinha, de que seu trabalho tinha um propósito profundo, e que o amor que ela oferecia a seus pacientes era uma extensão de algo muito maior, algo divino. E a voz, que não era uma voz, mas uma convicção, disse a ela, ou melhor, asterisco mostrou asterisco a ela, que a avó estava bem, em paz, e que o amor entre elas transcendia qualquer barreira física. Foi uma mensagem sem palavras, uma revelação de pura essência. A coluna de luz pareceu estender um de seus braços etéreos em direção a Clara, não para tocá-la fisicamente, mas para envolver seu coração, sua alma. Ela sentiu como se uma teia de energia dourada a abraçasse, acalmando cada fibra de seu ser, infundindo-a com uma coragem e uma resiliência renovadas. A sensação durou o que pareceu uma eternidade, ao mesmo tempo, apenas um instante fugaz. Lentamente, a luz começou a se retrair, a diminuir em intensidade, até se tornar apenas um brilho residual que cintilava por alguns momentos antes de desaparecer completamente, deixando para trás o perfume suave e uma sala de descanso que parecia mais leve, mais iluminada. Clara ficou ali, sentada, com as lágrimas secas nas bochechas e um sorriso fraco nos lábios. O calor em seu peito permaneceu, um braseiro aceso onde antes havia um vazio gélido. Ela respirou fundo, e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz genuína. Não era a paz da ignorância, ou a paz da resignação, mas a paz da certeza, da fé restaurada. A luz não havia se apagado, ela apenas havia se revelado em um momento de profunda vulnerabilidade. A exaustão física ainda estava ali, mas a exaustão da alma se dissipara, substituída por uma energia leve, quase eufórica. Ela não precisava de provas científicas, nem de explicações lógicas. Aquilo era real, mais real do que qualquer coisa que ela já havia tocado ou visto. Era uma verdade sentida, uma experiência que transcendeu o plano material e tocou o sagrado. Naquela noite, e nas que se seguiram, Clara voltou a ver seus pacientes com outros olhos. Cada toque, cada palavra de conforto, cada pequena vitória contra a doença, parecia revestida de um novo significado. Ela não era apenas uma enfermeira, era um canal, um instrumento de um amor maior que se manifestava através de suas mãos. A dor ainda existia no hospital, sim, mas agora Clara via também a resiliência, a esperança, a beleza da vida em sua forma mais frágil e preciosa. Ela continuou seu trabalho com a mesma dedicação, mas com uma leveza e uma alegria que contagiavam a todos ao seu redor. A saudade de sua avó ainda a visitava, mas agora vinha acompanhada de uma doce melancolia e da certeza de que o amor nunca morre, apenas se transforma e encontra novas formas de se manifestar. A experiência na sala de descanso não foi um fim, mas um começo.
Um convite para viver com os olhos da alma abertos, para reconhecer que o milagre está em cada momento, em cada gesto de bondade, em cada conexão humana. E que, nos momentos de maior escuridão, é quando a luz mais precisa e mais intensamente se faz presente, não para nos deslumbrar com seu brilho, mas para nos envolver, nos curar e nos lembrar de que somos parte de algo imenso, algo sagrado. Essa história nos lembra que a dor e a vulnerabilidade não são fraquezas, mas portas. Portas que, quando abertas, podem nos levar a encontros com o inefável, com o divino, com aquilo que nos transcende e nos eleva. E se os anjos, esses mensageiros de luz, sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com um coração receptivo, para que possam se manifestar em todo o seu esplendor e nos envolver em seu brilho dourado? Pense nisso, caro amigo. Já houve um momento em sua vida em que você sentiu uma presença assim, um toque de algo além, um vislumbre da luz que transcende o mundo que conhecemos? Eu adoraria ouvir sua história, seu testemunho, suas reflexões nos comentários abaixo. E se esta narrativa tocou seu coração, se te fez pensar, sentir e sonhar com a beleza do invisível, por favor, considere se inscrever no canal. Juntos, podemos continuar a explorar essas histórias de luz, de fé e de esperança que nos lembram da magia que ainda reside neste mundo. Até a próxima vez, que a paz e o brilho divino estejam sempre com você. A enfermeira que foi envolvida por um brilho dourado dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, quando a cortina do visível se torna tênue, e a voz do invisível começa a sussurrar nos recantos mais profundos do coração. É uma verdade sutil, quase um segredo antigo, sussurrado apenas nas noites mais escuras, quando a desesperança parece querer envolver tudo. E foi em uma dessas noites, em um mundo de vidros, silêncios e vidas em suspensão, que Clara, nossa enfermeira de olhos cansados e alma resiliente, descobriu que o brilho mais puro nem sempre vem das lâmpadas fluorescentes, mas de um lugar que transcende tudo que podemos tocar. Clara conhecia a noite como poucos. Sua vida, tecida entre plantões exaustivos e o zumbido constante dos aparelhos, era um balé silencioso de cuidado, dor e, por vezes, milagre. Ela era uma daquelas almas que nasceram para servir, para estender a mão onde a vida teimava em se desfazer. Mas, como toda alma que se entrega demais, a dela também sangrava. Havia um vazio recente, um eco amargo da perda de sua avó, que era seu porto seguro, seu farol em meio às tempestades. A avó, com suas mãos macias e histórias de fé inabalável, partirá há poucos meses, deixando Clara com uma cratera no peito e uma profusão de perguntas sem resposta. Onde estava a luz que sua avó tanto pregava? Onde estava o consolo prometido para os que sofrem? Os corredores do hospital, que antes eram seu templo de serviço, agora pareciam um labirinto frio e impessoal, cada leito uma lembrança da fragilidade humana, e cada bip um lembrete incessante do tempo que se esvai. Naquela noite de quinta-feira, uma das mais longas e frias do ano, a solidão parecia mais densa, quase palpável. Clara caminhava pelos corredores do plantão noturno, o som de seus sapatos ecoando em um ritmo melancólico. O hospital estava invulgarmente calmo, um silêncio que, para ela, era mais perturbador do que o burburinho habitual. Era o tipo de silêncio que permitia à mente divagar, a dor se infiltrar, e as dúvidas se tornarem vozes altas demais. Ela havia acabado de medicar um paciente terminal, um homem idoso que mal conseguia respirar, cujos olhos, no entanto, brilhavam com uma aceitação serena que a intrigava. Como ele conseguia encontrar paz em meio a tanto sofrimento? Clara sentia a exaustão física pesando em seus ombros, mas era a exaustão da alma que a deixava verdadeiramente prostrada. Perguntava-se se ainda havia sentido em sua rotina, se seu esforço realmente fazia alguma diferença. Sua fé, que outrora era um pilar, agora parecia uma vela tremeluzente prestes a se apagar ao menor sopro. Ela sentia-se pequena, insignificante, um grão de areia num deserto de dor, e a saudade de sua avó era um abraço fantasma que apertava o peito. Chegou à sala de descanso dos enfermeiros, um cubículo apertado com uma única janela que dava para o estacionamento vazio. Sentou-se na cadeira de plástico, com a caneca de café morno nas mãos, observando as gotas de orvalho que escorriam pelo vidro, como lágrimas silenciosas do céu. Tentou ler um livro, mas as palavras dançavam em sua frente sem fazer sentido. Seus pensamentos a puxavam para trás, para as memórias da avó,
para o cheiro de bolo de fubá e as orações sussurradas antes de dormir. Lembre-se, Clarinha, dizia a avó, a luz nunca se apaga, mesmo na escuridão mais profunda, ela apenas se esconde, esperando ser redescoberta. Mas como? Como se redescobre a luz quando se sente tão consumida pela sombra? O relógio de parede ticava, marcando o tempo que Clara queria que parasse, ou talvez corresse mais rápido. Ela fechou os olhos, buscando um breve instante de paz, e foi então que sentiu. Não um toque físico, mas uma mudança no ar. Um calor suave, quase imperceptível a princípio, começou a se espalhar pela sala, dissipando o frio da noite e o gelo em seu próprio coração. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais puro, carregado de uma fragrância delicada, uma mistura de jasmins e chuva recém-caída, algo que não pertencia ao ambiente esterilizado de um hospital. Clara abriu os olhos, hesitante, e o que viu fez seu coração dar um salto, uma mistura de assombro e uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. Ali, a poucos metros dela, não havia uma figura definida, nenhuma forma humana ou alada, mas sim uma coluna de luz. Era um brilho dourado, pulsante, que parecia emanar de dentro de si mesmo, não refletindo a luz ambiente, mas criando sua própria luminescência. Não era ofuscante, mas suave, convidativo, como o calor de um sol de fim de tarde filtrado por nuvens de seda. A luz dançava e tremeluzia, preenchendo o pequeno cômodo com uma vibração que era ao mesmo tempo poderosa e gentil. Clara não sentia medo, apenas uma curiosidade imensa e uma sensação de que estava exatamente onde deveria estar, testemunhando algo sagrado. Lágrimas, que há tanto tempo não vertiam, começaram a rolar por seu rosto, não de tristeza, mas de uma emoção tão pura que não cabia em palavras. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não havia necessidade. A presença parecia comunicar-se não com a voz, mas com a alma. Uma onda de amor incondicional a envolveu, dissolvendo a dor, a dúvida, a exaustão. Era como se cada célula de seu corpo fosse beijada por uma energia curativa, e cada ferida invisível em sua alma começasse a cicatrizar. No centro daquela luz dourada, algo se formou, uma concentração de energia mais intensa, não um rosto, mas uma impressão de benevolência e compreensão infinita. E então, uma sensação, clara como cristal, inundou sua mente, uma certeza de que não estava sozinha, de que seu trabalho tinha um propósito profundo, e que o amor que ela oferecia a seus pacientes era uma extensão de algo muito maior, algo divino. E a voz, que não era uma voz, mas uma convicção, disse a ela, ou melhor, asterisco mostrou asterisco a ela, que a avó estava bem, em paz, e que o amor entre elas transcendia qualquer barreira física. Foi uma mensagem sem palavras, uma revelação de pura essência. A coluna de luz pareceu estender um de seus braços etéreos em direção a Clara, não para tocá-la fisicamente, mas para envolver seu coração, sua alma. Ela sentiu como se uma teia de energia dourada a abraçasse, acalmando cada fibra de seu ser, infundindo-a com uma coragem e uma resiliência renovadas. A sensação durou o que pareceu uma eternidade, ao mesmo tempo, apenas um instante fugaz. Lentamente, a luz começou a se retrair, a diminuir em intensidade, até se tornar apenas um brilho residual que cintilava por alguns momentos antes de desaparecer completamente, deixando para trás o perfume suave e uma sala de descanso que parecia mais leve, mais iluminada. Clara ficou ali, sentada, com as lágrimas secas nas bochechas e um sorriso fraco nos lábios. O calor em seu peito permaneceu, um braseiro aceso onde antes havia um vazio gélido. Ela respirou fundo, e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz genuína. Não era a paz da ignorância, ou a paz da resignação, mas a paz da certeza, da fé restaurada. A luz não havia se apagado, ela apenas havia se revelado em um momento de profunda vulnerabilidade. A exaustão física ainda estava ali, mas a exaustão da alma se dissipara, substituída por uma energia leve, quase eufórica. Ela não precisava de provas científicas, nem de explicações lógicas. Aquilo era real, mais real do que qualquer coisa que ela já havia tocado ou visto. Era uma verdade sentida, uma experiência que transcendeu o plano material e tocou o sagrado. Naquela noite, e nas que se seguiram, Clara voltou a ver seus pacientes com outros olhos. Cada toque, cada palavra de conforto,
Cada pequena vitória contra a doença parecia revestida de um novo significado. Ela não era apenas uma enfermeira, era um canal.